Por que existem tantas religiões? Bem, a diversidade religiosa surge de respostas distintas para as grandes questões da vida. Isso desperta um profundo interesse. Afinal, trata-se de descobrir se existe um Deus e, caso afirmativo, quantos deles existem. Alguns optam por não acreditar em deuses ou espiritualidade, sendo chamados de ateus. No entanto, os ateus não negam necessariamente a existência de Deus. Alguns simplesmente não possuem a crença de que Deus existe. Alguns são mais agnósticos, mas, em geral, os ateus pensam que não temos razão para acreditar em algo além do universo material. No entanto, algumas pessoas que não acreditam em Deus ainda creem em alguma forma de espiritualidade. Já os budistas, por exemplo, propõem uma espiritualidade que envolve a negação de si mesmo. Buda não era considerado um deus, mas sim um mestre que ensinou sobre a verdade fundamental da vida, o sofrimento. A raiz desse sofrimento está no desejo, conforme expresso nas 4 nobres verdades. A essência é simples. Quanto mais desejamos algo, mais desapontados ficamos quando não o alcançamos. Há também aqueles que buscam liberdade espiritual, sem a necessidade de negação. Essa espiritualidade, conhecida como libertarismo espiritual, permite a cada indivíduo traçar seu próprio caminho espiritual, afastando-se da submissão das religiões tradicionais. Outras pessoas acreditam em muitos deuses, como os pagãos e hindus. Enquanto os hindus veem todos os deuses como parte da mesma realidade última, os pagãos acreditam em várias divindades que representam forças da natureza e aspectos da vida cotidiana. O sol, há um deus para isso. A lua, há um deus para isso. O céu, há um deus para isso. O mar, há um deus para isso. Suas colheitas, há um deus para isso. Então, por que há um deus para cada área da vida? Se você quiser ter sucesso em uma determinada área da vida, precisa ganhar o favor desse Deus em particular. E muitas vezes, diferentes culturas têm diferentes versões dos mesmos deuses. Outra coisa é que os deuses do paganismo são muito mais antropomórficos ou semelhantes aos humanos do que em outras religiões. Os deuses são muito mais poderosos que os humanos, mas ainda são ambos finitos. Eles não são todo-poderosos, assim como os humanos. Os deuses vão lutar entre si, ficar bêbados, se reproduzir e cometer erros. O hinduísmo não possui um cânone estrito do que você deve acreditar. O hinduísmo é mais como um buffet, onde você pode escolher acreditar no que melhor lhe convier, porque Deus pode ser recebido de maneiras diferentes. O hinduísmo também acredita que a realidade é um ciclo. É por isso que eles acreditam em karma e reencarnação. Eles acreditam que há uma hierarquia de formas de vida. E se você ganhar uma karma ruim nesta vida, você vai descer na hierarquia na próxima vida. Também há uma hierarquia de pessoas. E se você ganhar uma boa karma nesta vida, você pode subir na hierarquia na próxima vida. Então, você poderia dizer que os hindus são monoteístas. A diferença é que eles acreditam que Deus é um com o universo em vez de separado dele. Algumas religiões, por outro lado, veem Deus como separado do universo. Os deístas nem mesmo acham que Deus interage com o universo. De acordo com o deísmo, Deus está fora do universo, e ele meio que colocou o universo em movimento, mas não intervém realmente no curso natural dos eventos. O deísmo retrata Deus como o grande relojoeiro que criou o relógio, deu corda nele e o abandonou. Por que eles acreditam nisso? Bem, os deístas acham que, apenas com a razão, podemos descobrir que Deus existe. Mas quando se trata de revelação divina ou milagres sobrenaturais, eles são muito mais céticos. Então, Deus existe, mas não se importa. Mas as religiões abraâmicas acreditam que Deus se importa e interage com o universo. Bem, como exatamente ele fez isso? Deus se tornou humano em Jesus? E se não, Jesus ainda é o Messias?
O judaísmo não acha isso. O judaísmo trata do relacionamento de Deus com o povo judeu. Eles acreditam que são o povo escolhido por Deus para abençoar o mundo, ajudando as pessoas a viverem corretamente. E eles acreditam que Deus lhes deu a Torá para ajudá-los a realizar isso. Bem, o quanto eles seguem a Torá? Bem, depende de quem você pergunta. Alguns judeus seguem a Torá muito estritamente. Alguns deles seguem mais ou menos estritamente. E alguns deles não a seguem estritamente de jeito nenhum. Eles também acreditam na vinda do Messias, um super-herói judeu que vai consertar o mundo inteiro. A razão pela qual não acreditam que Jesus foi o Messias é porque o mundo aparentemente ainda não foi consertado. Mas eles ainda acreditam que é o trabalho deles começar a consertar o mundo em preparação para quando o Messias chegar. No islamismo, a crença é que Jesus foi o Messias, mas não estritamente Deus. Ele é considerado um profeta, mais precisamente, um profeta do Islã. Os muçulmanos acreditam que o mesmo Deus concedeu diversas revelações a diferentes profetas ao longo dos anos, mas ao longo do tempo, essas revelações foram gradualmente corrompidas. Como resposta a essa corrupção, Deus providenciou a revelação final e perfeita por meio de Maomé. Os muçulmanos consideram Jesus como um profeta extraordinário, o Messias prometido. Acreditam na virgindade de sua mãe e na importância de seu nascimento. No entanto, eles não creem em sua divindade nem em sua ressurreição. Sua visão é que Jesus não morreu, sendo Deus responsável por fazer parecer que ele faleceu. O cristianismo se destaca por sua doutrina central que proclama a encarnação divina. No cerne dessa fé está Cristo, verdadeiramente humano como nós, mas simultaneamente verdadeiramente Deus, conectando Deus aos homens. Essa dualidade única permite que Cristo preencha a lacuna intransponível entre a humanidade e Deus. A disparidade entre a perfeição de Deus e a natureza falível dos homens é superada pelo amor infinito e misericórdia de Deus, que desceu à humanidade, encarnou-se, sacrificou-se e satisfez a justiça divina por causa do pecado e triunfou sobre a morte ao ressuscitar. No futuro, ele ressuscitará aqueles que têm fé em Cristo, eliminando a barreira entre vida e morte para a redenção completa. A singularidade do cristianismo se destaca na compreensão de que não é necessário alcançar uma perfeição prévia para se conectar com Deus. Afinal, Deus já realizou esse feito ao se encarnar e se sacrificar por nós. A chave é estar unido a Cristo para participar da vida eterna com Ele. A fé em Cristo estabelece uma ligação direta com Ele, por meio do Espírito Santo. Embora essas três pessoas estejam interrelacionadas, constituem o mesmo ser. O cristianismo mantém firmemente a crença em um único Deus revelado na narrativa bíblica de Jesus. Num spoiler divino, Jesus triunfa sobre a morte ao ressuscitar e, ao retornar, promete erradicar todo o mal do mundo, restaurando a perfeição. Assim como uniu Deus e o homem, Jesus será o elo entre o céu e a terra. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, técnicos de todo o mundo debatiam qual a crença única da fé cristã, se é que existia essa crença. Eles começaram eliminando as possibilidades. Encarnação. Outras religiões tinham diferentes versões de deuses aparecendo em forma humana. Ressurreição? Novamente, outras religiões tinham histórias de retorno dos mortos. O debate prosseguiu durante algum tempo até que Lewis entrou no recinto. A respeito do que é a confusão, ele perguntou e ouviu a resposta dos seus colegas de que estavam discutindo sobre a contribuição única do cristianismo entre as religiões do mundo. Lewis respondeu: "Oh, isso é fácil, é a graça." Depois de alguma discussão, os conferencistas tiveram de concordar. A noção do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição,
sem cordas amarradas, parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana. Cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. O homem é uma criatura que busca significado. Tentar equiparar todas as religiões pode negligenciar suas diferenças essenciais. E se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo.